Ei, que bom que você está aí. Eu tenho uma palavra para você. Você sabia que o tempo e a oportunidade, ela está para todos que vivem nesta vida. Muitos são negligentes com o tempo, muitos são irresponsáveis com as oportunidades que a vida lhes dá e acabam, na verdade, sofrendo muito. Mas tem outros que aproveitam e sabem aproveitar muito bem. Na parábola dos talentos, é muito importante a gente entender isso. Inclusive, para você ter uma noção, a palavra tempo, ela vem de duas origens do grego antigo. Tempo kairos e tempo cronos. Tempo kairos é o tempo que Deus age. Tempo cronos é o tempo cronológico, é o tempo do homem, que quer dizer segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. É o tempo do homem. Mas o que é interessante é que eu quero convidar você a estudar comigo a parábola dos talentos. Vem comigo! Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui. Estamos na lição de número 12, que diz esperando, mas trabalhando no reino de Deus. É uma bênção estar aqui para mais esta videoaula. Quero te agradecer que tem nos acompanhado no decorrer de todas essas lições e também agradecer você, e se caso você não é inscrito no nosso canal, aproveita aí, ó, aqui embaixo tem um botão vermelho, coloca o teu dedo aí, se inscreva no nosso canal, nos dê um joinha, e também tem aqui embaixo uma seta, onde você pode compartilhar esta videoaula para todos os seus amigos, por e-mail, pelo Facebook, pelo Instagram e por todas as suas redes sociais. Conto com você. E vamos para a nossa aula que vai ser apresentada. A gente começa aqui pelo texto áureo. E o texto áureo diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. E também tem a verdade prática. A verdade prática diz: enquanto vigilantes, aguardamos a volta de Cristo. Devemos trabalhar diligentemente na causa do Mestre. Esta lição, ela tem um objetivo a ser alcançado, para você que é aluno ou professor entender. Primeiro, o objetivo geral é incentivar o desenvolvimento do dom recebido do Senhor, ao mesmo tempo em que aguardamos a vinda dele. Também observar também aqui para você que ela é dividida em 3 pontos. Primeiro, interpretar a parábola dos 10 talentos. Segundo, incentivar a utilização consciente e responsável dos talentos recebidos de Deus. Conscientizar de que nosso dever é trabalhar até a vinda do Senhor. É importante falar para você que o tema da nossa lição, ela está baseada na parábola dos talentos, a parábola que o Senhor Jesus contou ali aos seus discípulos. Esta parábola dos talentos, ela traz algo interessante para a gente pensar. Primeiro, ela fala sobre, por exemplo, o tempo. O tempo, a palavra tempo, ela é dividida em 2 na sua etimologia. O tempo kairos e o tempo cronos. O tempo kairos é o tempo divino, o tempo de Deus, e o tempo crono
é o tempo do homem, o tempo cronológico de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Então, esse é o tempo cronológico. E o tempo kairos é o tempo que Deus age. E o tempo kairos está sobre o tempo do homem. Por que eu falo isso? Porque o Senhor, nesta parábola, ele se ausenta e viaja. E um dia ele voltará. Então, é um período, é um tempo. E também, nesta parábola, numa parte introdutória, para você entender, ela fala os bens, né? Que ele confiou os bens aos seus servos. Esses bens são os talentos, né? Que foi dado. Naquela época, as pessoas, elas, para evitar roubos ou evitar qualquer surpresa, qualquer sumiço dos seus pertences, dos seus bens, eles, na tradição judaica, muitos deles enterravam a sua prata, o seu ouro, para poder evitar roubos, né? E também esta parábola, ela tem como um cerne, o centro desta parábola quer dizer aproveitar as oportunidades. E oportunidades nessa vida tem muito, viu? Muitas oportunidades. E só em estar vivo, você já está usufruindo de uma oportunidade que Deus lhe deu. O primeiro subtópico, ele fala assim, interpretação da parábola dos 10 talentos. Perdão, o primeiro tópico fala interpretação da parábola dos 10 talentos. E ele é dividido em 3 subtópicos. O primeiro fala o contexto da parábola, né? O segundo fala conhecendo o sistema financeiro da época. E o terceiro, a motivação e o significado da parábola. Esses 3 pontos, para a gente trabalhar assim de uma forma muito sistemática, para você ter uma noção, o primeiro tópico, quando fala do contexto da parábola, nos chama a atenção, e me chama a atenção, a palavra responsabilidade. Por quê? O Senhor, ele se ausenta e chama os seus principais servos, né? E ele confia neles responsabilidade, confia os seus bens, o seu lucro, o seu dinheiro, confia aos seus servos. Você só pode dar para quem realmente tem essa característica, responsabilidade. E os servos que assumem esse contexto desta parábola, o que o Senhor queria trabalhar, na verdade, é na mentalidade dos servos, na mentalidade dos seus discípulos, ou seja, aproveitar as oportunidades que lhes são dadas. Também, ele traz também uma lição muito importante para ser aplicada aqui nesta parábola, aliás, nesta aula, nesta videoaula, é que esses talentos representam também os dons, né, e habilidades que cada um tem. Vamos fazer uma outra avaliação também, que é o subtópico 2. No subtópico 2, ele fala sobre conhecendo o sistema financeiro da época, né? Se você for fazer uma avaliação ali, a palavra talento, ela está muito ligada ao que se tinha na época de money, de dinheiro, de moeda, de valor. E ali a pesagem exata, absolutamente exata, se estava entre de 26 a 30 quilos um talento. E o Senhor Jesus, na sua habilidade verbal, na sua forma de explicar as verdades do reino, ele sempre usava coisas comuns e percebidas e do conhecimento geral. Ele usou a palavra talento, né? E isso me faz também pensar que o Senhor queria aguçar na vida deles era o coração empreendedor, o coração investidor, o coração e a consciência que cada um teria que ter como investidor, como empreendedor. No reino de Deus, nós somos empreendedores. Nós somos, na verdade, investidores. No reino de Deus, quem acredita nos seus talentos, o que o Senhor Jesus queria dizer, é que ele dá habilidades, dá talentos, dá dons, né? E a pessoa que bem os usa, ele realmente não estará sendo negligente
e absolutamente estará sendo, na verdade, comprometido. Uma coisa é estar envolvida na obra de Deus. A outra coisa muito diferente é estar comprometida. E o que o Senhor queria também aguçar na consciência dos discípulos que estavam ouvindo essa parábola é que eles queriam que eles fossem, ele queria que eles fossem reconhecidos como servos bons e fiéis. Porque a partir do momento que eles fossem reconhecidos como servos bons e fiéis, suas vidas, na verdade, seriam, na verdade, lembradas, reconhecidas e percebidas. Também vale ressaltar que no terceiro subtópico, fala sobre a motivação e o significado da parábola. Então, dando uma síntese aqui, pode-se entender a palavra tempo. A palavra tempo por quê? Porque, de repente, o Senhor Jesus, esse homem que ele deixou os seus bens, os seus talentos nas mãos dos seus servos, ele era um homem rico. Ele representa Jesus. Também por que esse lugar distante, né, que ele foi, que a Bíblia fala, representa a partida para os céus, a partida que o Senhor teve para ir ao céu. Ou seja, desde o processo da ascensão de Jesus, ali quando ele foi subindo ali nas alturas, né? E também os servos, nesta parábola que ele salienta ali, representa os discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus ali. E posteriormente ia vir 70 discípulos, depois ia vir mais 3.000 discípulos, mais 5.000 discípulos, enfim. Todos esses servos representam os chamados por Jesus Cristo a servi-lo e a andar nos seus caminhos. Então, nesta parábola, os servos representam os discípulos de Jesus. A recompensa nesta parábola, quando fala que o Senhor, quando vier, ele daria a recompensa, né? E deu a recompensa, essa recompensa, ela está baseada na seguinte forma: aqueles que souberam negociar seus talentos, né? Eles vão ter uma recompensa, o céu de glória. A palavra recompensa, ela está baseada nos servos que souberam, na verdade, granjear, negociar os seus talentos, ou seja, aqueles que tiveram a oportunidade, aproveitaram as oportunidades e conseguiram demonstrar ou realizar, melhor falando, dando resultados. Quando se refere na parábola castigos, quer dizer aqueles que foram presos pelo mundo, pelo medo, melhor falando, e outras coisas, né, ou embaraçados com outras coisas, e elas não conseguiram granjear, negociar os talentos. Pelo contrário, exemplo disso foi o servo que recebeu a oportunidade, recebeu o talento, recebeu o dom, recebeu o que o Senhor deu na mão dele, e em vez de ele investir, granjear, negociar, ele simplesmente enterrou o talento. Muita gente tem tantas oportunidades de serem usadas por Deus, chamadas por Deus, abençoadas por Deus, e muitas das vezes essas pessoas elas se omitem, essas pessoas se escondem, essas pessoas não aparecem no cenário cristão. Pelo contrário, se tornam inibidas, se tornam medrosas com o medo em si, e elas acabam tendo uma recompensa de serem recompensados com o castigo, como é dito na parábola. O nosso segundo tópico, ele fala usando a nossa capacidade para o reino de Deus. Usando a nossa capacidade para o reino de Deus. Ele é dividido em 3 subtópicos. O primeiro fala: o Senhor reparte seus talentos segundo a nossa capacidade. O segundo subtópico quer dizer a capacitação do homem por Deus.
E o terceiro, o acerto de contas. Quando se refere a que o Senhor reparte seus talentos segundo a nossa capacidade, me chama muita atenção que o Senhor queria fazer, ele queria conhecer o potencial individual de cada um. O potencial. Qual é o seu potencial? Qual é o seu potencial? É importante salientar que quando você está hoje neste chamado, está hoje na igreja, está hoje na presença do Senhor, o Senhor te deu dons, você tem um potencial. Então, aparecendo uma oportunidade, eu te dou uma palavra aqui: apresente o melhor, faça o melhor, desenvolva o melhor, procure fazer o melhor para a glória dele. No segundo subtópico, fala sobre a capacitação do homem por Deus. É importante salientar que Deus é que chama, prepara, respalda, cuida e envia. Ele faz todo o processo. E é ele que capacita os servos. E Deus tem pessoas certas para lugares certos, pessoas chaves para fazer grandes obras e grandes avivamentos. Tanto é que ele tinha José para revolucionar a economia do Egito e transformar o Egito numa maior potência, mesmo enfrentando as crises que havia de vir. A palavra também fala que Deus tinha Davi para fazer do reino de Israel o reino que tivesse maior abrangência. E Deus, ele tinha Salomão para fazer a construção do templo. Então Deus, ele tem sempre alguém. Um dado e algo importante aqui para poder falar: nunca queira ser ninguém. Seja você. Seja você. Lembra que quando houve aquela oportunidade de Davi lutar com a indumentária, com as mesmas couraças, as mesmas armaduras de Saul, Davi, ele quando vestiu aquela armadura ali de Saul, ele percebeu que não era ele, alguma coisa ali estava estranha ali, sabe? Não era ele. Então, o que eu quero dizer? Ele preferiu as pedras, ele preferiu a funda, ele preferiu, na verdade, ser ele. Seja você. Seja você, não queira ser ninguém. Outra coisa, Deus pode muito bem te dar dons, talentos, habilidades, usando a tua própria personalidade. Outro ponto também importante, que é o terceiro ponto, fala assim: o acerto de contas, a prestação de contas. Deus, ele tem uma visão melhor que a nossa. Tanto é que Deus é contra a negligência. A negligência, ele não tem negócios com preguiçosos, não tem negócios com ociosos. Pelo contrário, aborrece o Senhor isso. Por quê? Porque dons e talentos são entregues aos seus servos. Tem pessoas que precisam se autoconhecer. Elas mesmas talvez nem se conhecem. Falta de intimidade, falta de estar lidando de intimidade com Deus, falta de vontade, falta de despertamento espiritual, porque todos têm um chamado. Basta você conhecer na sua classe quem tem um chamado específico ali. E outra coisa também é a pessoa que tem todas as habilidades para fazer e não faz. Uma pessoa que você percebe que ela tem todas as oportunidades e as possibilidades para fazer e não faz, o nome dessa pessoa é negligente. E o negligente, ele vai estar fora dos propósitos de recompensa do Senhor na prestação de contas. Não existe, na verdade, bênçãos para o negligente.
Vamos ao nosso terceiro subtópico? No terceiro subtópico fala sobre trabalhando até o Senhor voltar, né? E ele está dividido em 3 subtópicos, que quer dizer, usando os talentos, segundo a nossa capacidade, depois a advertência de quem haverá uma prestação de contas, de que haverá uma prestação de contas, e terceiro, recompensa no tribunal de Cristo. Vamos começar no primeiro. No primeiro, me chama a atenção que o que o Senhor queria fazer era que os discípulos eles tivessem, na verdade, a habilidade para usar os talentos segundo a capacidade deles, né? Porque Deus não dá uma missão que ele não dê as devidas habilidades para alguém. Você vai desenvolver uma missão porque Deus lhe deu, na verdade, habilidades. Deus não é de confusão. E outra coisa, seja grato com o que você tem. E procure fazer o seu melhor. O que você faz na igreja? O que você faz na obra de Deus? O que você faz no reino de Deus? Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? O que você tem? Seja grato. O que você tem é o que Deus lhe deu de acordo com a sua capacidade. Segundo ponto também, fala sobre a advertência de que haverá uma prestação de contas, né? Fala sobre algo assim que é bom salientar aqui, é que Deus não tem alianças com ociosos, com preguiçosos, né? Aquele que o Senhor chama para ser seus servos, ele chama e ele dá recompensas, né? Haverá uma prestação de contas. Agora, teremos que prestar contas do que nos foi dado como habilidades para desenvolvermos no reino. Então é muito importante, é muito sério isso, sabe? É que se você tem uma habilidade, você não dá resultado, para você ter uma ideia, funcionário que discute com o patrão, funcionário que não executa a tarefa, empresas que têm um quadro de funcionário que não dá resultado, é demitido. Um outro fator também, no terceiro subtópico, que fala sobre recompensa no tribunal de Cristo, né? A recompensa no tribunal de Cristo. Vale ressaltar que responsabilidades e privilégios nós temos, recompensas e galardões nós teremos também. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você terá recompensas e galardões se você entender essa mentalidade que Paulo passa à igreja, que o nosso trabalho não é vão. Eu vou repetir, você está trabalhando na obra de Deus, para concluir, você está aqui na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, até mesmo para entender melhor, faça o seu melhor. Apresente o seu melhor, dê o seu melhor. E quero te agradecer aqui para finalizar. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade que você me ouviu. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para a gente poder ir muito mais além. Eu tenho certeza que você é uma bênção na mão de Deus. E que o Senhor te abençoe e te guarde e te proteja e te livre de todo mal. Na próxima aula estaremos aqui. Um abraço, fica com Deus.